Boa noite, queridos. Abençoados pelo Senhor, como ouvimos essa linda canção agora, que possamos todos meditar na palavra dele nesse momento e ouvir um pouco, nesse momento, o que começaremos a fazer nos próximos 3 meses. Em nome do Ministério Pessoal, estou aqui não apenas para fazermos a nossa meditação dessa noite, mas para que vocês entendam o que nós vamos desenvolver nesses próximos 3 meses. Este é um ano que foi escolhido pela Associação Mineira Central para ser o ano do discipulado, para que nós saiamos finalmente da nossa zona de conforto e deixemos de ser meros membros da igreja e entendamos que precisamos todos ser discípulos. A partir disso, a associação lança como meta para a igreja que ela desenvolva comunhão, relacionamento e missão. Nessas próximas 12 semanas, nós conversaremos durante as primeiras 4 sobre comunhão, mais 4 semanas sobre relacionamento e mais 4 semanas sobre missão. E em cada uma dessas semanas, nós desenvolveremos temas que tenham a ver com exatamente estes pontos tão necessários para a nossa missão e discipulado enquanto cristãos. Para que a gente consiga conversar sobre comunhão, precisamos entender também e primariamente qual era então o plano original do Senhor. Qual era o plano original desde que nos criou? E por isso o nosso personagem inicial, o primeiro a respeito de quem falaremos, é sobre Adão. Como era a sua comunhão, qual era o plano do Senhor para Adão, e o que ocorreu e o que ocorrerá por conta disso. Por isso, falando nesse plano original, se você tem a sua Bíblia aí com você, abra ela agora, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, lemos. Na minha versão, que é a versão, a mensagem, está escrito assim: Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio, à disposição de Deus. Verso 3, tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo, veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, as trevas nada puderam fazer contra a luz. Ou seja, este ser criou todo o universo, todas as coisas que nele há. Todos os mundos que conhecemos não foram obra de um acaso, não foram obra de uma mera explosão, não foram obra de bilhões e bilhões de operações matemáticas, de probabilidades que caíssem então na criação de diversos mundos, nos quais até hoje só se conhece uma forma de vida inteligente. Por que então só conhecemos até então esta forma de vida inteligente? Por que só nos conhecemos até hoje? A palavra do Senhor também vai nos trazer resposta. E vamos lá então para o primeiro livro da Bíblia.
E ele faz um relato em Gênesis 1, verso 1, semelhante ao que lemos lá em João 1, verso 1. E diz: em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. E aí vemos o capítulo 1 do Gênesis vai dispondo em como fez o Senhor a sua criação e como ele foi desenvolvendo de forma encadeada, inteligente e organizada a sua criação. No primeiro dia, lá no verso 3, ele fala que houve luz. E ao final do verso 5, então, ele termina dizendo, o primeiro dia. No verso 6, ele diz, firmamento, haja separação entre águas, acima e abaixo. E ao final do verso 8, termina dizendo, e este foi o segundo dia. No verso 9, ele diz, separam-se. E via que tudo, no verso 10, era muito bom. A partir do verso 11, ele fala que ele manda cobrir a terra de vegetação. E termina no verso 13, dizendo que houve tarde e manhã e um terceiro dia. Depois ele disse que aparecessem astros, separaram o dia e a noite, um para iluminar o dia e o outro à noite, e também se vai tarde e manhã, nos versos 19, no quarto dia. Fala depois, a partir do quinto dia, a partir do verso 20, como foram cheios os oceanos, como foram criados os peixes, como foram criados os pássaros, como foi para eles dito que eles crescessem e reproduzissem-se, e enchessem a terra e enchessem os oceanos. E mais uma vez foi-se tarde e manhã, o quinto dia. E a partir do verso 25, temos a seguinte leitura. Terra, produza vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos, Deus viu que tudo aquilo era bom. Veja que, enquanto o Senhor vai criando, ele diz, faça-se. Ele ordena que as coisas se façam. E assim ele ordena que haja luz e há luz. Ele ordena que as águas acima e abaixo do firmamento se separem e elas assim o fazem. Ele ordena que apareça a parte seca e assim se faz. Ele ordena que essa parte seca seja tomada e assim se faz. Ele ordena que a parte úmida se encha de peixes e o céu se encha de pássaros, e assim se faz. Ele ordena que animais sejam criados, e assim se faz. Mas este ser, que culmina hoje em dia com a minha existência, a sua existência, não é feito por uma simples ordem do Senhor. E ele já diz diferente. Verso 26. Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem. Ou seja, a divindade, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso único Deus, mas um Deus trino,
diz: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por todo animal que se move na terra. Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Vejam que este ser criado à imagem e semelhança do Senhor foi criado também para cuidar de toda a criação. Já naquele momento, desenvolvia-se entre eles comunhão, relacionamento, mas já era lhe dado também uma missão. Qual era a missão do homem? Cuidar de toda a criação. Cuidar das árvores, cuidar dos oceanos, cuidar dos animais. Esta era a missão dos homens. E mais do que isso, lhe foi dada também o privilégio de nomear toda a criação. Venha comigo lá no capítulo 2, e nós vamos ler alguma coisa sobre isso. Capítulo 2 do Gênesis, a partir do verso 5, nós lemos o seguinte: quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Mais uma vez é importante ver aqui a diferença de como é esta criação. Lembremos que toda a criação era fruto de uma ordem. O ser criado à imagem e semelhança da divindade foi moldado pelas mãos do seu próprio Criador, que o moldou do barro da terra. Ele o desenhou, ele o esculpiu com cada detalhe que ele possui. E a partir de cada detalhe que ele possuía, ele não apenas a partir daquela construção, ele não apenas disse viva, como disse a todos os outros animais, ele mesmo soprou em sua narina o fôlego da vida. Mas este privilégio nos foi legado, receber o fôlego da vida soprado pelo próprio Criador. Ao contrário de todo o restante da criação, que apenas se dizia, faça-se. Verso 8. Então o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado oeste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. E o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. O Eterno disse: não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra
todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. O homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma de suas costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher, e então apresentou ao homem. O homem disse, até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ainda mais do que apenas ou tão somente com suas mãos, e maravilhosamente com suas mãos, formar do pó da terra e esculpir este ser, a sua imagem e semelhança, e soprar nele o fôlego da vida, a todos os animais eram criados automaticamente, macho e fêmea. Ao homem foi feito de forma diferente. Foi deixado que ele, após nomear toda a criação, todos os animais criados pelo Eterno, que ele mesmo se percebesse só, que ele mesmo se percebesse sem uma bastante adjutora. E mais do que isso, a ele não foi dado somente alguém que fosse aquela com quem ele poderia crescer e multiplicar-se como os demais animais. A ele foi dado um pesado sono, e mais uma vez, o próprio Criador esculpe, retirando do homem, retirando de sua costela, faz-lhe cair um pesado sono, pratica a primeira anestesia que se tem notícia, faz a primeira cirurgia que se tem notícia, porque ele fecha a sua carne, e da sua carne, do seu lado, ele cria a mulher. Do seu lado, para que fosse igual a ele, nem superior, nem inferior, e que fosse a mesma carne. E é dito que eles são uma só carne. E aí, então, é dito para este casal que eles deveriam ser uma só carne. Mais do que isso. Você pode imaginar hoje em dia como é possível ser uma só carne. Num casamento, se vocês vêm de famílias diferentes, realidades diferentes, histórias diferentes, muitas vezes condições sociais, econômicas, culturais diferentes, e serem uma só carne. Desde o princípio, aquele ser divino, criador, quis deixar a sua criatura, aquela que ele criara a sua imagem e semelhança, um vislumbre do que era ser um ser trino, sendo apenas um Deus. É algo que muitas vezes o ser humano fica querendo entender, lança teorias, discorda de teorias, lança novas teorias, escreve livros, faz seminários sobre o que é um ser trino, ser apenas um Deus. Pois ele chega para o primeiro casal e diz que vocês serão uma só carne. E ser apenas uma só carne, sendo duas pessoas, é algo que dá esse vislumbre. E somente em duas ocasiões é usado o termo de união no hebraico, no original, errad. Quando ele fala que o Senhor teu Deus é um, ele é errad. E quando ele fala que homem e mulher são uma só carne, também a palavra hebraica usada é
errado. E a partir dali, este primeiro casal, criado à imagem e semelhança do Senhor, que ele mesmo tinha esculpido, passava a receber diariamente a presença do Senhor junto a ele. E diariamente, na viração do dia, vinha o Criador ter com a sua criatura e saber o que ele havia feito durante o seu dia. Que lugares ele havia explorado, que animais ele havia cuidado, que novas descobertas havia feito. Mas havia apenas uma condição. Lemos lá no início. Foi dado para eles naquele jardim que o próprio Senhor havia plantado, árvores de todo tipo para que ele comesse, inclusive uma árvore que era a árvore da vida, que enquanto dela comesse, viveria eternamente. Precisava se preocupar apenas com a graça do Senhor. Sequer chovia, mas as flores cresciam, o verde brotava, as árvores cresciam, os frutos cresciam. Era a graça do Senhor presente diariamente, comunhão permanente. Apenas uma condição havia: o dia que comeres da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. E o homem não sabia o que era morrer. Mas foi dito para ele: o dia que você comer daquela fruta, você vai morrer. Capítulo 3 nos conta o que aconteceu. Capítulo 3, verso 1 diz: a serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu: claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A serpente era usada pelo inimigo, por aquele ser também criado pelo Senhor, que habitou um dia as hostes celestiais. Aquele ser iluminado, um anjo de muita luz, Lúcifer, um anjo de luz, que um dia para ele não bastava apenas adorar face a face o seu Criador. Ele quis para si mesmo também adoração. E querendo para ele mesmo adoração, ele conseguiu carregar com ele 1/3 dos anjos do céu, divulgando a mentira, e por isso ele é o pai da mentira. E o pai, muitas vezes, das meias-verdades, que chamamos erradamente de meias-verdades, porque são, na verdade, meias-mentiras, e são meias-mentiras, elas são, na verdade, mentiras. E por isso ele é, desde o princípio, o pai da mentira. Ele divulga para os outros anjos a ideia que o Senhor é mau, porque ele os oprime, porque ele só dava, porque que eles não podiam ser também adorados como era a Trindade. E por isso a serpente vai à mulher, inspirada por este anjo mau, e vem com meias verdades também. E diz que realmente quando você comer dessa árvore, vocês conhecerão o bem e o mal. E essa é uma meia-verdade, porque eles conheceriam o bem e o mal. Porque para eles, nesta comunhão eterna com o Senhor, estava reservado conhecer apenas o bem. Apenas o bem. Não haveria necessidade de conhecer o mal. Não haveria necessidade de conhecer o que é luto, pranto, dor. Não haveria necessidade de
sentir dor para cultivar aquele jardim. Aquilo seria prazeroso, belo e eterno. E por conta disso, para que o homem não morresse imediatamente, algo teve que acontecer. Mas o relato do Gênesis continua nos dizendo que quando o Criador chega e procura o homem, e que o procura, ele se esconde. E ao esconder-se, ele diz que teve vergonha e teve medo porque estava nu. Ao que o próprio Senhor lhe pergunta: como você percebeu que estava nu? Você comeu da fruta que eu lhe ordenei para que não comesse? E como ele agora estava tocado pelo pai da mentira, ele começa a usar também de meias verdades, que também são mentiras, e diz o seguinte: não, a mulher que o Senhor me deu e eu comi. Uma meia verdade. A mulher que o Senhor tinha lhe dado, lhe deu. Não o obrigou, não o colocou boca abaixo. Ele de forma muito clara, aceitou comer daquele fruto que ele sabia que não deveria. E por conta disso, já naquele momento, ele diz a ele, verso 12, o homem respondeu: a mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore, e sim, acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher: o que foi que você fez? Verso 13, ela respondeu: a serpente me enganou e acabei comendo. Então o Eterno disse à serpente: por ter feito isso, você será amaldiçoada mais que o gado e os animais selvagens, amaldiçoada para rastejar e comer pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dele. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E a partir desse momento, o Senhor já mostra o seu plano eterno de redenção. Naquele momento ele declara ao homem, e ele o expulsa realmente do Éden, e coloca um anjo com uma espada flamejante ali para que ele não mais entrasse e não mais comesse da árvore da vida, porque ele um dia morreria. Mas naquele dia ele faz o primeiro sacrifício. Ele sacrifica um cordeiro para coser roupas para Adão e Eva desse cordeiro, personificando o cordeiro que daria a vida por eles um dia. E por isso ele diz naquele momento que poria inimizade entre o fruto da serpente, de Satanás, e o fruto da mulher, que viria a nascer um dia, que seria o seu próprio filho, que teria que vir a esse mundo. A comunhão que o Senhor quer comigo e com você essa noite, fez nascer um segundo Adão, com a mesma natureza não pecaminosa. E como Adão veio a esse mundo podendo pecar, mas optou por não pecar. Este ser eterno que me criou e criou cada um de nós, que soprou o fôlego da vida nas narinas do nosso primeiro pai, Adão, quer ter uma relação de comunhão comigo e com você. E por isso ele já um dia veio a essa terra, andou neste mundo que nós vivemos, com as dores que nós passamos, com as tentações que nós passamos, e muito mais foi tentado, mas viveu sem pecar. E viveu sem pecar para que morresse no meu e no seu lugar, na cruz do Calvário. Essa é a comunhão que ele quer ter comigo. Ele quer que eu e você sejamos lavados no sangue dele. E lavados neste sangue, possamos um dia viver com ele novamente, novos céus e nova terra restaurados. Medite nessa música que nós vamos ouvir agora, que nos fala não mais do plano da criação,
mas do plano da salvação, que já existia desde antes da fundação do mundo. O Eterno, aquele que conhece tudo do início até o fim, conhece a minha e a sua vida, e está se colocando à disposição para que nós lavemos o nosso pecado, hoje e permanentemente, no sangue do Cordeiro, para que todos nós, lavados, possamos um dia viver com Ele, em novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Medite nas letras dessa música, e ao final nós vamos ter uma palavra de oração. Celeste, o Filho exibia ao Pai a proposta final, que o seu sacrifício salvasse o bem mais precioso das garras do mal. O mais nobre ser se fez homem, morreu porque amou o seu algoz opressor. Aceitou seu destino de Marte na cruz, concluiu seu plano redentor. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho, a maior história de amor. A luta acabou, um canto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. O preço que subjugava o Santo Cordeiro era o nosso pecado. Seu rosto disforme e ferido, marcado, exclamava: está consumado. De volta ao Pai, o Filho saudoso mostra cicatrizes nas mãos, e voltando seus olhos até ele diz: hoje meus filhos têm salvação. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho, a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho, a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou seu Filho, a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor, o homem matou o seu Salvador. Vamos ficar em pé para uma palavra de oração. Ó Eterno nosso Deus,
Nós te agradecemos porque mesmo pecadores, mesmo indignos do teu sacrifício na cruz, tu ainda queres ter comunhão conosco, Senhor. E ainda se coloca à disposição para lavar o nosso pecado na cruz do Calvário, Senhor, com o teu sangue derramado. Obrigado, Senhor, porque um dia nos criaste a tua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, porque nos deste um vislumbre com macho e fêmea, homem e mulher, serem uma só carne, para que tenhamos um vislumbre do que era ser um ser trino, sendo apenas um único Deus. Obrigado, Senhor, por ter soprado o teu próprio fôlego nesta criatura criada à tua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, porque a tua comunhão está à nossa disposição hoje e permanentemente. Que o nosso coração esteja aberto para que o teu Santo Espírito em nós faça o trabalho que tu queres, Senhor. Que nos convença da nossa natureza pecaminosa e nos mostre o caminho a seguir, o teu caminho, para que um dia estejamos contigo em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Tudo isso nós te pedimos, mas por muito e muito mais te agradecemos, não por mérito, mas pela tua graça, em nome e por amor de Jesus. Amém.